e a pessoa participar... Quer desligar esse ventilador ou não? É bom para mim. Quando o barulho está gravando. A oferta, gente, esse momento, a pessoa não ser ganancioso, participar com os seus bens. A Bíblia fala, né, que nós devemos ser participativos da obra de Deus com todos os nossos bens. E assim, nós temos tendência de ser gananciosos. Eu tive um sonho essa noite, eu nem vou gravar isso, tá gravando, mas não vou colocar não. Eu falei isso e coloquei a última vez. E até eu tive um sonho sobre isso. Como existe uma tendência de nós sermos gananciosos, né? De querer mais, pensar no dinheiro. Mas aí eu vejo o quanto as crianças... É fácil, né? Se você chegar numa criança, falar para ela dizimar, ela não vai ter problema. Talvez na hora ali assim, mas depois ela faz com alegria. Da primeira a quantas vezes precisar. E o adulto não. O adulto ele já é marrento. Por que será que nós somos assim? Seja oferta, dizimar, ajudar, ir para a igreja. A gente vem aqui durante o dia limpar, arrumar, as crianças ficam tudo lá na frente, lá de olho, né, da Fran, vendo o que a gente está fazendo, tipo, por que eles estão lá e por que a gente não pode ir? O que a gente fez de errado? Daí você fica... É que é diferente para eles, né, que eles brincam, mas, queira ou não, é a igreja. E, então, assim, eu vejo que as crianças... É a hora de investir. Por isso que nós nunca relaxamos com crianças. Nós não achamos que as crianças são problemas. Eu não acho que as crianças são problema. Eu não acho que a igreja não deva ter criança em momento algum na minha vida. A Fran está aí desde o dia que a gente começou essa igreja. A Fran lembra aqui, né, Fran na rua. Ela sabe como sempre foi, né? Nunca que nós deixamos de dar atenção e nunca vamos deixar de dar atenção a crianças necessitados, né? A Fran sabe disso. Você vê muita igreja entrando mendigo, entrando pessoas assim, aí rejeitam, depois é um artista famoso, faz umas pegadinhas que eu acho aquilo ridículo fazer, eu acho que não deve, mas eles fazem, né? Aqui, quantas vezes, né? A gente estava bêbado, já entrou bêbado, entrou isso, nunca... Essa pegadinha não vai acontecer com a gente, porque se vier uma pessoa, lógico, eu não vou ficar deixando atrapalhar o culto. Mas se a pessoa estiver se comportando, a gente vai tratar bem, vai cuidar dela. Mas eu vejo um diferencial muito grande nas crianças. A minha filha, eu ensinei ela no caminho de Deus. E não falta. Minha filha não é uma pessoa miserável, necessitada. A minha filha caminhar com Deus não estragou a vida dela sentimental, nem financeira, nem nada. Todas as áreas da vida da minha filha vai bem, a minha mãe também. Eu tive fases difíceis que eu não era bom exemplo, ninguém queria me seguir porque tudo dava errado, mas eu era um pastor. Eu vivia em missão. E um pastor que está em missão, o papel dele é sofrer mesmo. Como dizer, é penar. Ele vai sofrer, se for de verdade, né? Se for falso, algum esquema, alguma coisa... né? Claro, não posso generalizar, talvez a pessoa é de uma igreja mais... do tipo onde ele estuda, se forma em teologia, e aí tudo deu certo, bonitinho para ele vai pregar na honestidade, parece que foi fácil, mas ele teve que investir também. Agora, não é fácil, gente, para ninguém. Mas deixar de investir nas crianças é um erro. Porque olha para a vida de vocês, todo mundo tem problemas. Todo mundo aqui tem problema. Pelo menos a nossa igreja tem. Eu acho que a nossa igreja é a única igreja problemática, né? Porque por aí afora, hoje é o dia da vitória, né? Todo mundo vai vencer. E a nossa igreja, eu não preciso falar que é o dia da vitória, porque se você está com Cristo, você é vitorioso. Mas a vitória, né, que eles dizem, é outra, né? Você sabe como é. É a do lá. O que eu posso dizer para vocês? Então, encaminhar os filhos é aliviar o fardo dele quando ele for adulto. Hoje, os nossos problemas, nem todos os problemas que você tem é porque você andou sem Deus no passado, mas muitos problemas que vocês têm hoje podem ser resolvidos de maneiras mais excelentes se você estiver em Cristo. Algumas atitudes minhas, eu deveria ficar quieto, eu falo, eu discuto, eu brigo, eu reclamo. Eu poderia ter resolvido com sabedoria, calado. Por que eu não fiz? Deixei a emoção tomar conta.
Vocês, mesma coisa. Então, a própria Bíblia diz que o sábio permanece calado até o momento oportuno. Então, se for para falar asneira, melhor ficar quieto e ficar ouvindo. Imagine um casal que está com um problema e aí eles vão resolver o problema. Os dois começam a discutir. Isso está errado. Se os dois forem, sabe, ficar em silêncio, não vai dar briga. Ah, mas aí não resolve. Sim, melhor ficar os dois quietos e não resolver do que os dois brigar, porque brigar resolve. Que eu saiba gera outro problema. Aí você tem um problema, agora você tem outro problema. Por quê? Você vai ter que resolver de todo jeito esse problema e agora você tem um novo problema, que é brigado com a pessoa. Porque até então os dois tinham um problema para resolver. Agora vocês brigaram, agora vocês têm dois problemas. Ainda que resolva aquilo, vocês ainda estão brigados. Está um clima chato. Então, se ficar de boca calada, ninguém vai ficar algemado, vai ter que resolver o problema. Então, sem discutir, você resolve melhor do que discutindo. Te garanto, e não cria outro problema. Ah, então tem que ficar calado? Não, ficar calado é para quem é explosivo, estourado ou não tem sabedoria. Então fique calado, que o calado é sabedoria para o ignorante. Agora, o ideal é que saiba falar e conduzir as palavras, a situação do jeito mais sábio. Estou falando isso que serve para todos nós, gente. No dia a dia você vai ter situações no trabalho, o Samuel sempre comenta lá no trabalho, às vezes no trânsito, com um superior, ou outra pessoa com ciúmes, com inveja no trabalho, sempre vai ter situações. Você sempre vai ter. Pâmela também, né? Um emprego novo, passou por coisas, né? Gente, vocês sempre vão ter. Sempre. Se eu for citar que todo mundo tem problemas no trabalho, no lar, onde for. Então, onde eu quero chegar? Quando nós estudamos o Evangelho com inteligência, quando eu digo inteligência, é parar para pensar. Porque muitas vezes a coisa é colocada com emoção, não deixa você raciocinar, empurra a goela abaixo, você vem para a igreja, empurra a mensagem goela abaixo, bonitinha, cheia de novidade, e você volta para casa sem pensar. Não, você tem que parar e pensar. Conhecer o Evangelho, porque quando você conhece as histórias da Bíblia, o ensinamento de Deus que está na Bíblia, se você estudar atenciosamente, você vai aprender em várias situações. E quando você estiver numa situação difícil, ainda que não seja exatamente aquela situação, vai servir de sabedoria. O próprio Espírito Santo vai te guiar no caminho, vai te lembrar, né? Vou falar aqui uma situação na Bíblia bem comum. A mulher adúltera que foi jogada para ser apedrejada, né? No meio do público. Aquela é uma que ela encaixa num monte de coisa na sua vida. Num monte de coisa. A pessoa foi lá, fez algo de errado, cometeu um erro, aí você já quer massacrar. Aí você lembra daquela passagem? Posso acusar. Né? Você lembra dessa passagem e fala, poxa, Jesus tinha tudo para, né, condenar a pessoa, não condenou? Por que você vai condenar? Você é maior que Cristo? Então, assim, a gente conversando ali na frente, falando de uma pessoa que errou, cometeu algo, deu uma bobeira ali na atitude e acabou causando um acidente. A gente estava conversando, né, Samuel? E aí eu falei, Samuel, esse foi um acidente, a pessoa foi um vacilo, mas foi um acidente. O que é um acidente? Ela não tinha a intenção de causar aquilo. Aí você vai chegar massacrando? Não. Eu falei, poderia ser eu ou você. Não daquela forma, porque os ambientes e situações que aconteceram lá eu não participo, mas pode ser num ambiente que eu participo. Eu cometi o mesmo erro. Então, em trânsito. Então, gente, Jesus veio trazer o quê? A paz. A paz entre nós e Deus. É o principal. E a paz dentro de nós também para com o próximo. E o que tem acontecido hoje? Nós já vamos para a palavra, tá, gente? Nós vamos para Mateus, no capítulo, já vou passar para vocês. Hoje o que está acontecendo? As pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm mais tolerância nenhuma, tolerância zero. Essa semana a gente viu uns comentários de pastores e políticos onde diziam que tinha que orar para Deus castigar as autoridades, vamos dizer assim, as autoridades brasileiras. Vocês sabem, tem autoridades lá que o povo não está gostando, que estão errando, que ao que me parece estão errando e muito. E as pessoas não têm mais paciência. Então o que alguns pastores estão dizendo? Que nós devemos ter mais fé e orar para que Deus castigue eles e elimine eles, seja com doença, com morte.
Então, pedido de pastor. Então, se da pastoral da igreja sai esse pedido, imagine daqueles homens que são inimigos deles. Como é que é o pedido? Se os filhos de Cristo já estão pedindo em oração para matar, imagine os filhos do diabo. Os filhos do diabo vão pedir o quê? Agora, sabe o que o filho do diabo vai pedir? Vou falar para vocês. O pastor que que teoricamente deveria ser o filho de Deus, pediu para que orasse para que esses líderes morressem. E um desses líderes falou assim, esse homem não é de Cristo, não é seguidor de Jesus. Aí jogou Bíblia. A Bíblia fala que Deus ama, Deus perdoa, Deus tem paciência, Deus é manso. Ao ímpio, o filho do diabo, que é um dos que comete os crimes, os erros, falou que isso não é um seguidor de Cristo. Passou vergonha o pastor. Claro que ele não passou vergonha, ele acha que ele está certo, ele não está nem aí com nada, ele está assim, mas perante Deus passou vergonha. Porque Deus fala assim, olha, eu trouxe o evangelho, a mensagem da paz, do perdão, aí o que se diz, meu filho está mandando matar. E o outro que está no pecado, no erro, no crime, está dizendo que Cristo veio trazer o perdão, o amor, mas também não vamos se esquecer que Cristo veio trazer o quê? A justiça e virá trazer o juízo. Aliás, o juízo já existe, porque após a morte vem o juízo. Então o juízo de Deus está sobre todos nós e pode cair sobre qualquer um a qualquer momento. Bom, então, moral da história. Pastores perdendo para ímpios na palavra, nas atitudes. Então qual é o pensamento certo então, pastor? Hoje, vocês, todos nós estamos em Cristo. Mas e anteriormente? Estávamos? Provavelmente não. Então, quem não está em Cristo... Eu preguei mais ou menos isso semana passada. Quem não está em Cristo hoje, porque você está salvo, deve ser morto. Será? Porque nós não estamos mais lá, é como se você estivesse passando numa ponte, já está quase caindo, terminou de passar, agora pode cair. Mas tem gente passando. Deixa que caia, eles não prestam. Mas você vem do mesmo lugar que eles. Todos nós viemos do erro, do pecado. Agora, porque você atravessou a ponte, que cai agora. É o que acontece. Muitas pessoas hoje se dizem desigrejados. Aí, não, eu não sou desigrejado, eu sou desinstitucionalizado. Não estou em instituição, mas estou na igreja celestial. A igreja celestial não existe, a igreja é na terra. A igreja é reunião de pessoas com a mesma fé. E algumas pessoas se afastaram das igrejas, com uma certa razão, porque as igrejas estão numa bagunça, numa mentira, numa enganação. Então a pessoa se afasta, a gente entende. Porém, é muito cômodo você ir para a igreja, conhecer Cristo, descer as águas, ser batizado, alcançar o reino do céu através dessas pessoas, porque a salvação vem de Cristo, mediante a fé. Porém, através das pessoas. Pelo menos eu fui salvo através de pessoas. Eu não estava numa ilha deserta, Deus apareceu para mim e me salvou. Não. Deus usou pessoas. Aí agora que eu estou salvo, caio fora da igreja, a igreja que se exploda, porque eu já estou salvo mesmo, não preciso mais da igreja. Tem acontecido isso. Essas pessoas estão pensando nelas mesmas, não estão pensando no próximo. E ela acha que ela não tem filhos. E ela acha que porque ela conheceu a verdade, ela não precisa da igreja. E os filhos dela também não precisam mais. Nem o casamento dele, nem mais ninguém. É um erro. Eu não critico quem sai de igreja, porque as igrejas realmente estão complicadas. Estão mesmo. Agora, a pessoa que está fora da igreja, ela deve procurar dividir a fé dela com outros cristãos. Não pode ficar sem. Ela não pode. Ela tem que louvar junto, ela tem que participar de uma obra, seja qualquer coisa, gente. Ajudar o próximo de qualquer maneira, orfanato, hospital, creche, limpar a igreja junto, não sei, louvar junto, pregar, alguma coisa você tem que fazer. Você não pode viver nessa terra isolado. Você não pode. Por que não posso, pastor? Vou perder minha salvação? Não, porque tem pessoas precisando de você. Como é que você conhece o evangelho, tantos dons de Deus você recebe, e depois você vira as costas e sai andando? Você acha que isso é certo? Não faz sentido para mim. Hoje, tudo bem, eu aprendi algumas coisas, agora eu vou pegar e vou falar assim, não, tem pessoas melhores que eu não vou fazer diferença, não vou fazer falta. Realmente,
Se eu desaparecer, vem outro e substitui, abre aqui, abre aí. Não vai faltar pastor, pregador, nem igreja. Mas e se todo mundo fizesse isso? Então, esquece de números. Não existe números, existem situações. Se Deus escolher você para salvar uma pessoa, ajudar uma pessoa, é uma pessoa, é uma pessoa. É só não parar. Então, gente, está bem complicado isso tudo, está uma bagunça, ninguém mais sabe o que é o Evangelho de Cristo. Ninguém sabe mais. É orar por amor, é orar para perdoar. Pastor, mas como é que eu vou orar? Imagina lá que existe lá uma pessoa envolvida com liderança de um certo nação, ele manda, desmanda, ele assina, manda soltar, manda prender, tá. E ele não faz o que é certo. Como é que eu devo orar então? Apresenta para Deus, fala, ó, Senhor, fulano, ao que me parece, tem feito tudo isso de errado, está falhando aqui, e eu preciso que o Senhor nos ajude. Eu não sei se o Senhor tem que trocar, não trocar, sei lá. Todas as vezes que a gente tinha problemas, o Samuel lembra disso, a gente teve problema em Morretes, eu falava assim, vamos orar. A melhor oração que você faz para a pessoa que se levanta como inimigo é pedir para Deus converter ela. Vamos orar, quem sabe Deus alcança. Vamos orar, Senhor, coloca pessoas lá, situações, para que Ele te conheça. Ó, melhor coisa na tua vida é o teu inimigo conhecer Cristo. A melhor coisa que pode acontecer com o teu inimigo é ele receber Jesus. A melhor coisa. Se a pessoa sacar uma arma para te matar, a melhor coisa naquele momento é ele cair duro, né, pastor? Não, não é ele cair duro. A melhor coisa é ele aceitar Jesus. Já ouvi histórias de pessoas que passaram por isso, pessoa fazendo assalto, não conseguiu continuar, e já veio na nossa igreja, contou e tudo. Então, a melhor coisa que pode acontecer para um bandido, para uma pessoa, é conhecer Cristo. Então, quer abrir tua boca para orar? Ore para a pessoa se converter. Falar é fácil, pastor. Realmente falar é fácil, fazer é mais difícil. Mas se fosse fácil, era para todos. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quem são esses poucos? Como eu falei, pastores ensinando as pessoas a orarem para as pessoas morrerem. Você acha que uma pessoa dessa vai ser escolhido? Ele foi chamado, hoje ele é pastor. Ele vai ser escolhido para a vida eterna com Cristo ou longe de Cristo? Não sei. A Cristo ele não está servindo. Lembra, estudando ainda em Mateus? Hoje estamos estudando Mateus, semana passada, retrasada. Lembra da passagem? Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Fiz sinais, maravilhas. Fiz e aconteci, expulsei demônio. Nunca te conheci. Nunca, nunca. Então, Deus é amor, é perdão, mas é justiça, juízo. Vocês vão passar pelo juízo de Deus. Vocês vão passar pelo tribunal de Deus. Vocês não vão escapar. Vocês podem passar um tempo longe, mas vocês vão ter que se apresentar para Deus. Pessoal, e o que Deus quer cobrar de mim? O teu carro, o teu salário, a tua família, os teus filhos, a tua casa, tudo. Até o meu chiclete, pastor, até o meu chiclete. A Pamela estava com o chiclete e falou assim, pede 50% que é teu. Vai cobrar tudo. Tem um bichinho aqui. Vai cobrar tudo. Como assim, pastor? Tudo que vem à nossa vida, seja vizinhos, amigos, tudo que acontece, gente, cuidado. Pode ser e é plano de Deus. A gente tem que tomar. É igual a tia Linda falou. Poxa, aquele jovenzinho, aquele menino se mudou, não vai estar mais no culto. Era uma criança especial, tinha dificuldade mais que os outros para aprender. Vocês receberam ele bem, trataram ele com amor, com atenção. Ele louvou com vocês, ele brincou com vocês, ele aprendeu Bíblia com vocês, fez teatro com vocês. Ele participou de tudo que tem na igreja. E com dificuldades, muitas vezes até dificuldades intelectuais, motora, que seja, participou de tudo. Então, uma criança que vem com limitações participou de tudo. Por quê? Porque vocês não excluíram ele de nada. Então, não é desculpa. Eu não vou porque eu tenho problema, eu tenho problema mental, eu tenho problema... Não importa. Pelo menos na Igreja de Cristo, tem que ser assim. Você tem que ter acesso a tudo.
E não também ser mal, eu quero o lugar daquele, eu quero fazer o que ele faz. Cada um tem a sua, né, sua posição, mas nós procuramos ser justos. Procuramos ser justos. Participam, sim. Quando vocês fazem as coisas, vocês não ficam olhando o mais antigo, mais novo, mais bonito, mais diferente, mais... Não. Todos têm. Deus dá oportunidade a todos, tá? Então, toda igreja que for de Cristo vai dar oportunidade a todos, tá bom? Todos. Claro, a igreja tem lá 1.000, 2.000 no culto e tem... Não vai dar para todo mundo louvar, todo mundo participar, né? Isso, então você tem que procurar uma igreja menor. Então conversa com o pastor, vamos abrir mais uma, né? Aí abre mais uma, se vira. Mas, gente, é isso. O Evangelho de Cristo nos leva a agir com sabedoria, tá? Com sabedoria. E isso está acabando. Hoje, resumidamente, nós vamos abrir agora em Mateus e vamos entender um pouco sobre o juízo de Deus. Deus, sim, vai nos cobrar. O que você faz com o teu carro? O que você faz com o teu dinheiro, com a tua casa, com a tua família, com os teus animais de estimação? Tudo, tudo. Você não tem nada. Você não tem nada. Tudo é do Senhor. Tem uma passagem na Bíblia, no Antigo Testamento, que o povo foi, fez, aconteceu e bagunçou. Quando eles viram que o juízo chegaria, eles, não, vamos fazer sacrifício, vamos... E Deus falou, não, de vocês eu não quero nada. Tudo é meu, vocês não têm nada para me dar. Eles queriam sacrificar animais, não, tudo é meu. Mais ou menos assim, e o animal que era deles? Não tem nada, vocês não têm nada. Aí ali, a primeira vez que eu li essa passagem, eu entendi, nossa, a gente não tem nada. Tudo é do Senhor. Então o meu carro é do Senhor. A minha casa, minha vida, estou pagando em 30 anos, é minha. Será? Será? Tudo é do Senhor, é nos emprestado. Deus usa várias maneiras. Eu que trabalhei, tem muita gente, imagine uma pessoa que não crê em Jesus ouvindo isso, fala, imagina, eu que trabalhei, eu que comprei. Isso é egoísmo, isso é falta de gratidão, de saber que Deus deu sabedoria, inteligência, abriu portas e fez tantas coisas. Quando eu falei para o Samuel hoje, a gente conversando aí, falei, sempre eu bato nessa tecla. Depois que você foi para a igreja, como é que está a sua vida? Não importa depois que eu fui para a igreja. Com certeza está melhor. Não interessa se piorou aqui ou ali. Não há negociação. Estamos na igreja para aprender sobre o reino do céu, sobre Cristo. Se vai melhorar ou piorar, uma parte é Deus que determina, outra parte é você que corre atrás. Algumas lutas vêm, sim. Agora, você tem que se mexer. Agora, vai para a igreja, tudo que é de ruim é culpa da igreja. Está fora da igreja, não existe problema. É como se ninguém tivesse problema fora da igreja. Ser crente não é fácil. Eu sempre digo e repito, eu não conheço uma pessoa que era crente, cristão, evangélico de verdade e deixou para ir para o mundo. Porque é difícil ser. Conheço farsantes. Uma pessoa convertida que conheceu a Cristo, eu duvido que ele sai de Cristo para deixar de seguir para ir para o mundo. Duvido. Pode falar que é difícil, mas ninguém... Vocês gostariam de sair? Eu vou sair. Gente, sair? Eu tenho tudo com Deus. Eu passo por situações, por perigo. Deus está sempre me ajudando, me acalma. Tribulação, financeiro, saúde. Eu passo com calma. Eu não fico tenso. Eu não preciso tomar remédio para me acalmar. Não preciso tomar remédio para dormir. Não preciso... Eu vivo feliz, eu vivo saudável. Tenho problemas de saúde, situações. Todo mundo vai ter uma coisinha ou outra. Mas abrir mão de Deus... Se a pessoa conheceu a Deus, ele não abre mão. De maneira nenhuma. Mateus capítulo 21.